Então vamos seguir. O que Jesus disse ao homem que lhe declarou: Mestre, te seguirei para onde fores? O que Jesus disse? Mestre, eu te seguirei para onde tu fores. O que disse Jesus? As aves têm seus ninhos, a raposa seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. É isso aí que disse. Então, irmão, as aves têm seu ninho. O que é o ninho? É onde a ave está ali quieta, parada, descansando, repouso. As raposas têm seu covil, onde ela volta, vai estar com os seus filhotes, vai estar tranquila ali, já caçou, já se alimentou. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é? O filho do homem não tem descanso, né? Não é que o filho do homem não tem casa, ou o filho do homem... Não é isso. Porque casa era o que não faltava para Jesus. Portas se abrindo para ele estar. Mas o filho do homem não tem descanso. Em que sentido o filho do homem não tem descanso? Jesus tem uma obra a realizar e uma ânsia de ver esta obra concluída. Ele falou: a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, né? E você vê quantas vezes Jesus se mostra ansioso por encerrar a sua missão. Já viu isso na Escritura, né? Quantas vezes Jesus está assim, ansioso, querendo ver concluída aquela missão. E Pai, glorifica-me junto a Ti, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse e tal. Você vê Jesus o tempo todo sedento de cumprir a sua missão e ir embora para o seu Pai. Então, esse não ter onde reclinar a cabeça significa não estar em busca de um descanso, né? E o homem disse o quê? Mestre, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus está falando, tudo bem, pode vir, mas não vem pensando em sombra e água fresca. Muita gente quer ser pastor. Muita gente quer ser pastor. Ainda mais nas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. Por quê? Porque o pastor tem carteira assinada, tem FGTS, tem férias, tem salário, e dependendo do acordo que tiver, tem o aluguel da sua casa, ou como eu vi um rapaz no seminário uma vez, tadinho, ele deve estar morto já hoje, mas um jovem que eu trabalhei dentro de um seminário, na secretaria de um seminário, e um jovem que estava lá fazendo o chamado curso teológico básico. É uma coisa que nem de básico não pode ser chamada, num seminário chamado Seminário Betel. Uma coisa tão fraca mesmo, mas tão fraca, horrível. Mas é o que os batistas queriam. Bastava ter um diploma daquilo, eles achavam que a pessoa tinha o chamado para ser alguma coisa ministerial. Aí o jovem entrou lá na secretaria, sentou numa cadeira que estava lá vaga, botou os pés em cima da mesa, assim mesmo, eu olhei para aquilo, a outra funcionária olhou, depois que ele botou os pés em cima da mesa, falou assim, estou terminando meu curso esse ano, mas a igreja que quiser que eu vá pastorear, não pensa que vai vir me pagar salário mínimo não, vai ter que me dar uma casa, um carro, e nós vamos conversar sobre o salário. Imagina, esse cara não deve estar vivo hoje não, mas, então, a visão batista é de emprego, ministério é emprego, não, a minha visão aqui, ministério não é emprego, né? Eu trabalho para Jesus, esse vamos chamar o meu emprego, mas eu não trato isso aqui como um emprego. Um dia do meu trabalho vale mais do que o salário de qualquer homem trilionário nessa terra, que ele trabalha um mês inteiro ou o ano inteiro. Com uma palavra que Deus me dá aqui,
eu faço você entrar no reino dos céus. Uma palavra, só uma, em um dia que você vem aqui, dependendo do que você ouvir, isso vai te selar de tal maneira que você vai conseguir passar pela porta estreita e ver a glória de Deus. Quanto você me pagaria por isso? Que salário você me daria por isso? Por isso que está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Que salário você daria para uma pessoa que você reconhece ser um instrumento de Deus na terra, usado para edificar a sua vida? Não tem preço, isso não tem preço. Então, outra coisa, férias? Como que eu vou tirar férias? Estou há 15 anos aqui nesse ministério, que férias? Como que eu vou tirar férias? Eu tenho que trabalhar todo dia, e quanto mais eu trabalho, mais vontade eu sinto de trabalhar. Quanto mais eu trabalho, menos cansado eu fico. Isso é obra de Deus. Mas por aí, irmão, fizeram da igreja um cabide de emprego, e por isso a igreja caiu na desgraça, porque os desgraçados acharam que a igreja seria um cabide de emprego. Igreja não é emprego. Igreja não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Isso aqui não se enquadra na CLT, na consolidação das leis trabalhistas. A igreja não pode se enquadrar naquilo. Já está reconhecido já saiu o decreto que pastor é profissão. Pastor agora tem que ter carteira assinada. Por que tem que ter carteira assinada? Porque vai recolher impostos para os hipócritas do sistema. É por isso que eles estão reconhecendo a profissão do pastor. A igreja sobrevive há 2000 anos sem reconhecimento de ninguém. Amém, meu irmão? Não vai ser agora que eu vou me curvar a isso. A mensagem que chegou para mim não foi trazida por homens de carteira assinada, nem FGTS, nem férias. Amém? Os maiores e grandiosos homens que viram a face da glória do Todo-Poderoso não se enquadraram nas leis dos homens. Igreja não se enquadra em lei de homem, igreja é marginal. Somos sal da terra, somos luz do mundo. Então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem descanso, é trabalho o tempo todo. E muita gente está querendo se tornar um pastor porque acha que a vida é boa. Tomara que se torne mesmo um pastor para aprender a lição. Aliás, meu irmão, ir para trás de um púlpito sem Deus chamar, é melhor comprar um mausoléu no cemitério. Diz aqui, olha, quem estava acamada e com febre e sarou após o toque de Jesus? Dou-lhe uma. Ouvi todo mundo falar e várias mãos levantaram. Tem que primeiro levantar a mão, depois falar. Então, a sogra de Pedro, ora, se era a sogra do apóstolo Pedro, significa que Pedro era casado. Ou será que ele foi que nem Adão, que não teve sogra, casou sem ter sogra? Não, ele tinha sogra e ele era casado. E, inclusive, a Bíblia fala de um filho de Pedro, não fala? Tem um detalhe desse aí, de um filho de Pedro, que me falha agora a passagem, que é uma coisa... Parece um filho chamado Marcos, de Pedro, que é mencionado lá em Atos, se não me falha a memória. Ou uma das cartas de Paulo, alguma coisa assim. Mas, enfim, Pedro era um homem casado. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Tá, se ele foi o primeiro Papa, eles deveriam ter seguido o exemplo dele, né? E, no entanto, hoje, nem os papas, nem os padres, nem os arcebispos, cardeal, papagaio, sabiá, ninguém lá da Igreja Católica se casa. Eles são contra a vida, né? Eles estão fora da palavra de Deus que diz: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos. Enfim,
eles vão dizer que se enquadram em outras coisas, mas na verdade não se enquadram não. Estão fora, a caminho do inferno. Então Pedro era um homem casado. E realmente você pode vasculhar ali em Atos que você vai descobrir um homem chamado Marcos, que é filho do apóstolo Pedro. A última pergunta. O que você tem a dizer de Mateus 8? Que diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se prostrado, aproximou-se, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Tem algum professor aí que possa declarar alguma coisa? Bom, o que vemos aqui? Existia uma regra. Eu aconselho você com paciência, porque é um livro que precisa de paciência, a ler Levítico, né? Essas questões assim estão lá explicadas em Levítico, o livro da lei, que fala dos rituais judaicos, das ofertas de pecado, coisas que só um grupo poderia fazer, outro não poderia fazer. O livro de Levítico, que muitas vezes a gente não gosta de ler, porque realmente ele é muito ritual, é muita coisa repetitiva, e fica uma leitura, pode dizer, chata, né? Fica uma coisa literalmente chata de prosseguir, mas tem detalhes que realmente são bem fundamentais para você compreender outras coisas que a Escritura fala. Então, lá no livro de Levítico diz que somente um sacerdote ou o seu filho pode participar desse cerimonial. Existia uma cerimônia que se fazia em torno de uma pessoa que estivesse acometida da lepra. Hoje chama-se essa lepra aí de hanseníase, né? É bem a mesma coisa daquela época. Então, existia um ritual, mas esse ritual só poderia ser feito ou pelo sacerdote ou pelo filho do sacerdote. Então, é possível que Jesus, quando fez o ritual, porque como ele fez o ritual? Ele tocou na lepra. E a lepra era considerado o quê? Um juízo de Deus. Se é um juízo de Deus, ninguém autorizado pode chegar perto daquilo ali. Os sacerdotes, depois de participarem desse ritual de purificação da lepra, eles se tornavam cerimonialmente impuros e tinham que percorrer dias de rituais para que fossem novamente reconhecidos como puros para as demais cerimônias judaicas. A coisa era muito séria, porque a lepra era considerado um juízo de Deus, tinha um sentido muito violento. Então, quando esse leproso se aproxima de Jesus, o adora, e se o adorou, reconheceu algo muito grande em Jesus. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. Mas não foi só fica limpo. Jesus vem e tocou nele conforme ele tinha que ser tocado no ritual da cerimônia judaica. Então Jesus poderia estar dizendo com esse ato: eu sou filho do sacerdote de todo o universo, eu sou filho de Deus. Porque Jesus toca nele, não passa a ser nem sequer considerado imundo, como dizia o ritual. Jesus continua a sua vida normal, não se envolve com nenhum ritual de purificação da lei judaica. Jesus, porém, não está dizendo que a lei tivesse sido extinta, até mesmo porque enquanto Jesus não fosse oferecido como o cordeiro que cumpria o ritual da lei, a lei ainda está valendo. Jesus vira para esse homem daqui que foi purificado da sua lepra e manda este homem se apresentar ao sacerdote, e depois de já purificado, e oferecer a oferta determinada por Moisés,
que era conforme a lei. Então a lei ainda está valendo, mas Jesus não se considerou, nem ninguém o considerou, ele não ficou cerimonialmente impuro. Ele tocou a vida e não participou de nenhum ritual de purificação. Então Jesus está dizendo com essa atitude para os judeus que ele está ali representando a divindade de uma maneira muito especial, que ele é realmente o Filho de Deus. Os judeus, quando viram isso, quando souberam dessa notícia, eles já tinham que começar a se dobrar diante de Jesus com muito carinho, mas ao contrário, eles mantiveram-se soberbos e chamaram ele de endemoniado, disseram que ele realizava as coisas porque tinha pacto com o diabo. Quer dizer, já não bastava o castigo que eles tinham, a horrenda coisa que eles já iriam passar, eles ainda vão e acrescentam mais ainda sobre as suas vidas, né? Outra coisa que nós vemos aqui, né, é que uma pessoa com lepra, ela era excluída de todo e qualquer ritual judaico. Qualquer coisa que se falasse de presença de Deus, aquela pessoa estava excluída. Na verdade, que aquela pessoa não podia sequer ficar dentro da cidade. Ela era expulsa para fora da cidade. Essa questão do leproso ser expulso para fora da cidade, ela é, em todo o tempo da Escritura, comparada a nós gentios. Nós somos, na vista da lei de Israel, nós somos verdadeiros leprosos. Somos completamente repudiados. Isso é o que nós somos perante as leis e rituais judaicas. Mas Jesus olha para o leproso e vai lá e intimamente estende a mão, toca nele e o purifica. E o manda apresentar-se perante um sacerdote, né? Ou seja, mais uma simbologia em que Jesus está demonstrando que iria intimamente buscar os gentios e que iria dar as costas para os judeus, como aconteceu. Deu as costas para os judeus. Hoje os judeus estão aí vivendo a própria sorte, até que o desfecho da história aconteça. Bom, esses são então, assim, alguns detalhes de Mateus. Quero saber aqui se alguém tem alguma pergunta. É a dúvida, pastor. Esse Jesus mandar ele ir para o sacerdote, só uma dúvida. Era o sacerdócio de Anás e Caifás? Olha, nesse episódio aqui, me parece também que quem está lá para recebê-lo seriam esses mesmos. É o cenário que a gente conhece ali. Eu acredito que esses já estavam ali, né? Depois daquele envolvimento com Roma, esses permanecem atravessando toda a história, porque inclusive na traição, os que dão a moeda, depois quando Judas volta para devolver as moedas, quem suborna os guardas, são esses aí mesmo, estão lá no cenário. Então nós acreditamos que desde aqui eles já tinham assumido, porque nós não temos visto nomes de nenhum outro aparecer. Então seriam esses mesmos. Agora, o Jesus diz uma palavra para ele, que é interessante aqui, 8 verso 14... Não. 8, verso 1. Quando ele desceu do monte e tal, Jesus estendendo a mão, tocou, fica purificado. No verso 4. Em seguida disse-lhe Jesus: veja, que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ou seja, aquele homem ia chegar lá e ia oferecer uma oferta, a oferta de purificação da lepra. Que testemunho seria esse? Ah, tu foi curado?
o sacerdote tinha que examinar. Onde era a lepra? Aqui. Ah, realmente você foi curado, então a sua oferta vai ser aceita. Como que você foi curado? O tal de Jesus que está passeando aí pela cidade, foi ele que me curou. Então o testemunho é de Jesus. Porque quem foi o autor dessa glória da cura? A quem deveria ser dada a glória desse momento? Quem deveria ser louvado e engrandecido? Então esse homem com certeza ia ser obrigado a chegar com a oferta diante daquele sacerdote e falar de Jesus. Então Jesus está usando todos os caminhos da sociedade para chicotear a raça de judeus completamente. Está chicoteando sem pena e sem dó, irmão. Eles só não creram em Jesus porque a sua arrogância não lhes deixou crer. E você também acredite numa coisa, Jesus não quis de modo nenhum passar a mão na cabeça de nenhum judeu. Jesus poderia em muitas situações ter agido diferente, mas ele agiu com vara de ferro. Não abriu a porta, ele manteve-se no caminho estreito e na porta apertada, que é ele. Não deu moleza. Então, essa é a questão quando esse homem foi aparecer diante do sacerdote que estava lá na época. Alguém? Porque eles já estavam caídos para o Império Romano, não é isso, pastor? Já estavam vendidos, no caso, e já. Parece que Jesus deixa isso de lado, e somente o sacerdócio, como a lei de Levítico, como a lei mosaica dizia, tinha uma situação de está curado, mas o sacerdote vai examinar. O local está avermelhado ainda, o local está roxeado, o local está assim. O sacerdote não tinha outro, não tinha rei, não tinha ninguém, né? Era Sim. O sacerdote que dava essa avaliação se tivesse arroxeado, vermelhado, ficava mais uma semana no repouso, 7 dias, né? Voltava de novo para ver se está totalmente na cor esbranquecido, não sei. Essa lei dizia lá. Mas se eles estavam caídos para o Império Romano vendido, mesmo assim, somente eles, parece que Jesus deixa isso de lado, né? Somente eles que poderiam dar o aval, vamos dizer assim, da coisa. Para o Império Romano eu vou julgar vocês outro dia, mas vá lá, entende? Pode ser. Em uma passagem dessas, pode existir 1000 situações a serem esclarecidas e 1000 lições podem existir ali. E, por exemplo, outra coisa, todo mundo sabia que aquele homem era leproso. De repente, Jesus está usando aquele sacerdote para que o homem tenha paz. Porque ele não poderia se reintegrar na sociedade se não recebesse essa palavra do sacerdote. Ele não conseguiria se reintegrar. Ele teria que passar pela oferta oferecida, entendeu? E ter a palavra daquele sacerdote segundo a lei, né, para que ele pudesse se reintegrar normalmente e voltar para sua casa, ou pai, ou família, enfim, o que ele tivesse, ele tinha que ter essa palavra, porque ninguém ia querer aceitá-lo sem ele cumprir os rituais da lei. Então, esse lado também nós vemos muitas vezes acontecer. Jesus usa vários caminhos para fazer a sua obra. Então, mais alguém? Pastor, só mais uma pergunta. Em Mateus 8, 20, a respeito dessa última pergunta que o senhor falou sobre as raposas e as aves, poderia ser esses aí os pilantras de hoje em dia? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Eis aí como nós estamos falando, né? Em uma passagem bíblica podem existir 1000 lições. Pois é. Pode ser exatamente isso. Porque nós vemos hoje uma turma aí à frente da igreja, que a igreja para eles nada mais é que uma satisfação pessoal. Eles são verdadeiras raposas, né? Que montam seus covis e como aves do céu que querem manter os seus ninhos. Hoje nós vemos muito isso. Lideranças cuja administração da igreja
é apenas visando o seu bem-estar. Tanto que eu conheci um pastor, antes que esse negócio do Estado saísse, esse reconhecimento do título de pastor, essa história de carteira assinada, eu conheci um pastor, que ele criou isso na igreja dele. Ele já era um senhor, e ele falou comigo uma vez, ele passou um tempo numa igreja batista onde eu estava, e ele conversando diretamente comigo, que na igreja de onde ele havia saído, ele tinha deixado tudo organizado. Agora a igreja pagava férias, 13º, fundo de garantia, ele já tinha organizado isso, colocado no estatuto da igreja. Irmão, isso já tem 25 anos atrás. Por quê? Porque ele queria uma garantia. A idade chegou, ele não se considerava mais capaz de pastorear, de estar à frente da igreja. Aquilo para ele se tornou cansativo, desgastante, ele não tinha mais essa disposição, então ele precisava de uma segurança que lhe mantivesse um salário. Foi a aposentadoria dada pela igreja, que ele organizou lá, e a igreja tinha que pagar a aposentadoria dele todo mês. E já o outro que assumiu o lugar dele já estava no mesmo caminho, que também ia se aposentar. Imagina uma igreja ter uns 5 pastores aposentados, dependendo do salário. Não tem condição. E aí a coisa agora já se tornou jurídica, né? Já se tornou legal, já se tornou CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A igreja não suporta isso. Não. Eu não tenho carteira assinada, nem fundo de garantia, não tenho férias, não tenho 13º, que mais? Não tenho nada dessas coisas aí. Se um dia eu olhar e disser assim, não dá mais para mim administrar, pode ter certeza que chegou a hora de eu partir. Não dá mais para mim ir para trás do púlpito, pode ter certeza, irmão, chegou a hora de eu partir. Porque enquanto for a vontade de Deus que eu esteja à frente da igreja, Ele renovará as minhas forças como a águia. Amém? Subirei e não me cansarei, caminharei e não me fadigarei. Agora, eles se cansam porque não tem chamado ministerial. Eles se cansam porque Deus não os está dando graça, né? E tem mais, tem igreja por aí que é relativamente grande, é uma fonte de renda. Vamos falar claramente, igreja pode se transformar claramente numa fonte de renda. Você aí não entrega o seu dízimo aqui? Todos aí, ou a maioria, sei lá, não sei quem dá dízimo ou não, vocês não entregam o seu dízimo aqui? Isso não é uma fonte de renda? É uma fonte de renda. Tem pai, eu conheci alguns pastorezinhos medíocres desse, que quando chega a hora que eles não aguentam mais à frente da igreja, eles projetam logo o filho para assumir a igreja. Vão persuadindo, tem a votação, mas eles preparam o filho deles para todo mundo aceitar o filho deles. Aí pronto, aí já passa a renda da igreja que era dele, agora já passa para o filho. E aí vai vivendo essa palhaçada. Irmão, igreja é você viver pela fé, é você viver o dia a dia. Igreja não é você olhar para a reserva financeira. Não, hoje é o dia, na hora do almoço, Deus proverá. Na janta, Deus proverá. Amanhã, Deus proverá. Isso é igreja. É assim que nós vemos a glória de Deus. Se a minha esperança estiver no dinheiro, o que Deus tem a ver com a minha vida? É o que acontece por aí, tá, irmão? Então, essas raposas e estas aves pode ser também comparada a uma boa turma que tem por aí. Alguém? Só essa questão aí das raposas e das aves, né? Que Jesus se refere lá, quando ele fala para alguém que traz um recado lá de Herodes, né? Ele fala para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, né? Pois é. Jesus chamou Herodes de raposa, né? Quem sabe se realmente, como falou o irmão Alex, a coisa não se encaixa perfeitamente aí. Porque Herodes era uma raposa, um espertalhão. E o que Herodes fazia?
Herodes estava ali sobrevivendo de uma nação que não lhe pertencia. Essa era a posição de Herodes. Herodes estava ali, implantou impostos que antes não existia em Israel, não existiam impostos. Israel ali tinha o seu próprio rei, tinha a sua própria administração. Herodes vem e encampa tudo, pela força, pela esperteza, pelo domínio que tinha, pelos exércitos, seja lá. Então, quer dizer, essa simbologia aí pode, como falamos, né? Às vezes, uma passagem bíblica pode ter 1000 lições. Cabe a cada um de nós parar, buscar, meditar. Alguém mais? Uma pergunta do Ramon. Ele diz assim, mestre, quando uma pessoa sai do absoluto para o permissivo, paga um alto preço, o correto seria o lembra-te de onde caíste, põe a boca no pó, ou a pessoa está presa à consequência do seu ato de falha? As duas coisas, né? O correto é realmente reconhecer, lembra-te de onde caíste, põe a boca no pó. Esse é o correto. Isso aí é independente de qualquer situação, isso tem que ser feito. Porque se não houvesse reconhecimento e essa humilhação diante de Deus, o chicote vai ficando cada vez mais violento. As penas vão se apertando, vai ficando cada vez mais dura. Porém, toda queda traz uma consequência. Você vê que Davi alcançou misericórdia, não alcançou? O profeta disse, esse homem é você é digno de morte, mas tu não morrerás. Davi reconheceu, Davi se humilhou e foi dito a Davi, você não morrerá. Mas o pecado dele teve consequência? Teve consequência. Porém, o que poderia ser pior, não foi, porque ele teve um reconhecimento. Quando não tem um profeta que Isaías vai lá, ou um rei que Isaías vai lá, Ezequias, né? Arruma a tua casa, porque da cama que tu subiste, tu não descerás, tu vai morrer. Aí o homem virou o rosto para a parede, Senhor, lembra-te que eu andei nos teus caminhos. Isaías, volta lá e diz para ele, que eu vou acrescentar a ele 15 anos, para quem ia morrer ter mais 15 anos, né? E pergunta a ele qual o sinal que ele quer, que a sombra no relógio se adiante ou volte, o que ele pedir eu vou fazer, eu vou dar o sinal para ele. Ele pediu que a sombra volte, então voltou, né? Então o que acontece? Tem que reconhecer, tem que se humilhar, sempre assim. Agora, em caso de delito, em caso de pecado, irmão, você precisa entender que o salário do pecado é a morte. Então, Deus pode te livrar da morte, que seria o mais justo, mas ele também justifica o seu arrependimento, a sua humilhação. Ele reconhece a sinceridade de contrição do teu coração. Davi, que passou por moendas terríveis e vales terríveis, disse que nunca vi desamparado o justo. Não, tem outra passagem, né? A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Ele diz assim, tu não queres sacrifícios nem holocaustos. Imagina, Davi, quando teve aquela situação, que ele viu o chicote vir sobre ele, ele não correu para oferecer um holocausto nem um sacrifício. Ele entendeu, não é isso que te compraz, o que tu queres é um coração quebrantado e contrito, é isso que tu não desprezarás. Talvez se ele tivesse oferecido um sacrifício, o chicote continuaria soando sobre ele. Mas a humilhação dele fez com que ele alcançasse misericórdia. Ele pagou? Pagou. Ele foi perdoado? Não, ele não foi perdoado, mas ele foi traspassado. Tocou a vida, teve que pagar? Teve que pagar. Onde fica a justiça de Deus, né? Todos nós sofremos quando cometemos os nossos delitos, até alcançarmos a misericórdia de Deus, que faz tudo novo em nossas vidas. Mais alguma coisa? Tem? É uma pergunta do Diego. Pastor, gostaria de saber
por que Jesus pediu por diversas vezes para que as pessoas não falassem para ninguém depois dele ter realizado um milagre? Nós imaginamos, muitos historiadores acreditam que Jesus começou a realizar as coisas no meio do povo, em cidades mais próximas, povoados, vilarejos. Nós vemos passagem que Jesus foi até Samaria, encontrou a mulher lá do poço, a samaritana. Então Jesus quis, de alguma maneira, trabalhar em certo anonimato. Ele teve esse projeto com ele, de trabalhar em certo anonimato, até que ele, depois que já tinha reunido uma multidão por fora, ele entra no maior triunfo em Jerusalém, montado no jumentinho, e o povo aclamando, né? Ou seja, aí cumpriu-se a profecia: eis aí vem o teu rei, simples, humilde, montado numa cria de jumento. Então Jesus trabalhou desta maneira e levou tudo na perfeição. Quando ele vem entrando em Jerusalém, é aquele alvoroço, todo mundo já o reconhecendo e aclamando o rei, inclusive com a palavra Hosana, né? Hosana não era uma palavra dita para qualquer um, não era uma expressão usada para profeta, não era uma expressão usada para os sacerdotes daquela época. Hosana é uma palavra de expressão muito grande. Então Jesus trabalhou por fora, em povoados e vilarejos, e ele não queria que ninguém ficasse expondo quem era ele, mas aqueles que estavam recebendo da sua palavra e dos seus sinais sabiam, até o momento que ele de alguma maneira reuniu esse povo e vamos para Jerusalém. E aí se deu aquele cumprimento da palavra de Zacarias, capítulo 9, verso 9, em que Jesus entra e faz um estrondo. Ali ele se mostrou para todo mundo, né? E quando alguém diz assim: tu não vê o que esses estão clamando? Porque as crianças estavam gritando coisas muito espirituais. Aí alguns questionam ele. Ele fala assim: não, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então foi uma estratégia de Jesus, né? Eu posso dizer assim. Mais alguém? Ninguém? Então nós vamos encerrar. Vamos agradecer ao Deus vivo. Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos por mais esta oportunidade, porque aqui estivemos, ó Deus, falando das grandezas do Senhor. Não estivemos aqui, ó Deus, tratando de negócios financeiros. Ó Deus, não estivemos aqui, ó Deus, nos preocupando com o dólar que subiu ou desceu. Quanto vale um euro, Deus? Não nos interessa, Senhor. Nós sabemos muito bem que uma alma vale mais que o mundo todo. Nós sabemos, ó Deus, e estes são os preços das coisas que nós queremos tratar. Preços espirituais, ó Deus. Enquanto tantos estão por aí nesta hora, ó Deus, se julgando pastores, obreiros e líderes espirituais, e estão preocupados com as suas finanças. Deus, nós te suplicamos e apresentamos a nossa preocupação, que é servir ao Senhor, é saber qual é a sua vontade, qual é o seu projeto, meu Senhor, qual o seu querer para com as nossas vidas. Por isso, Deus vivo, eu te peço, visita-nos de perto, quebra as nossas correntes do entendimento, dá-nos graça, visita os nossos irmãos que estão distantes, em todo o Brasil, na África, na Espanha, ó Deus, em todos os cantos onde o Senhor tem encontrado um soldado de valor, destemido e disposto, ó Deus, a dar a vida pela tua verdade, porque o Senhor deu a vida por nós, e o mínimo que possamos fazer é viver e morrer por ti, ó Deus. Aonde o Senhor encontrar um soldado, abre-lhe o entendimento, põe-lhe a mesa farta, dá-lhe graça e glória, dá-lhe todas as conquistas, e lhe faz compreender, ó Deus, que acima de todo ouro e de toda prata, brilha a tua glória e o resplendor da tua face. Abençoa o povo que em ti espera, que se chama pelo teu nome, ó Deus. E como disse Agur, Senhor, ó Deus, não me dá nem o pouco, não me dá nem o muito, nem o pouco.
Porque de muitos, Senhor, pode ser que eu venha negar o nome do Senhor. E de poucos, Senhor, pode ser que eu tenha necessidade e venha furtar e envergonhar o teu nome. Dá-me a cada dia a porção que tu tens, Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Deus. Santo Deus bendito, nós te glorificamos. Fala conosco, meu Senhor, pois se os céus se cerrarem, Deus, não haverá sequer o desejo de respirar em nós, pois a nossa vida, tudo que temos e somos, Deus, vem do Senhor e é para o Senhor. Não temos outro bem além de Ti. Vem sobre nós e nos abençoa, ó Deus vivo, em o nome do Senhor Jesus. Irmão André, participar? Irmãos, Deus me deu uma visão do lado de fora aqui do portão. Desde já é aquilo que nós temos semeado, o ministério tem feito. E o número do nosso adversário tem se multiplicado a cada dia, porque esse lugar tem sido verdadeiramente a explanação de um Deus que é vivo e reina sobre nós. Então, quando eu olhava para fora do portão, eu via um grupo de pessoas não querendo fazer amizade, mas bem no ímpeto de que viesse se levantar contra este lugar. Foi essa visão que Deus me mostrou, e eles paravam lá fora e ali mesmo ficavam. E Deus também me deu uma visão na hora que o pastor estava tratando na questão de fazer a vontade de Deus e não trazer essa glória de dizer Senhor, Senhor, e não fazer realmente o que Deus está mandando, de trazer essa glória, dizer Senhor, mas não está dando a glória devida para Deus. Um anjo parava de frente a essa mesa e ele apontava para a congregação e ele dizia, ninguém rouba a glória de Deus. Mas ele falava num ímpeto e numa ira tão terrível que eu tremi dentro do meu ser, mas assim dizia o Senhor nessa noite, amém?